Pode tomar assento, meus irmãos. Nós nos propomos a refletir, a partir de hoje, numa série de alguns encontros, o tema pecado, tendo como título Pecados Capitais. É muito importante destacar que esse tema é um tema bastante profundo. E eu creio que nós vamos aprender muito aqui hoje. O que é pecado, afinal de contas? O que é pecado? Será que existe uma resposta para essa pergunta que seja verdadeira para todos os tempos da história? Ou será que a nossa ideia de pecado muda com o tempo? Será que existe a possibilidade de alguma coisa ser pecado em um determinado momento e em outro não ser? Revoluções do conhecimento e do pensamento humano alteraram para sempre o lugar do homem no mundo e no universo. E é óbvio que o novo homem não aceita a culpa dos pecados como o homem medieval aceitava. Na contemporaneidade, nós sabemos que tudo é subjetivo, até mesmo o pecado. Porém, o nosso desafio aqui nesses encontros será traçar um paralelo entre os pecados capitais e os novos pecados capitais, que foram atualizados no aplicativo chamado Existência. E eu fiz questão de trazer esse termo aplicativo para mostrar o modus operandi do pecado na natureza humana. Da mesma forma que algumas coisas precisam ser atualizadas para continuar funcionando, o pecado, ele de alguma forma também se atualiza na trajetória da vida humana. E aí, obviamente, o nosso desafio vai ser perceber isso. E aí, é claro, eu gostaria de pensar isso a partir do impacto que a queda tem, principalmente na condição humana. A gente vai perceber logo no início do Novo Testamento que o pecado não é uma coisa que estava dentro do homem. É quase que uma evolução. O pecado é algo que está do lado de fora. Se você observar Gênesis 4:7, nós vamos encontrar a seguinte declaração. Veja que interessante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso nos faz entender que o pecado é uma coisa que está do lado de fora, batendo a todo instante e querendo entrar. Essas são as palavras de Deus para Caim, que assassinou o seu irmão covardemente. Deus aparece e pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão? E a indiferença de Caim se reporta ao Criador dizendo: eu não sei. Quem me constituiu como guardador, como fiador do meu irmão? E aí Deus deixa escapar: o sangue dele clama da terra até os céus, a mim por justiça. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ao chegarmos no Novo Testamento, vamos perceber que aquilo que estava do lado de fora internalizou-se, a ponto do apóstolo Paulo dizer lá em Romanos 7:18-20 o seguinte. Olha o que Paulo vai dizer, veja que interessante. Paulo diz o seguinte: eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado agora não está mais fora. O pecado agora está dentro. E Jesus disse que é do coração, sede do intelecto, que provém luxúrias, adultérios, homicídios. O pecado agora internalizou-se. Então a gente percebe que o pecado é tanto um ato, aquilo que eu faço, como uma condição. Todos nós somos pecadores. Até a pessoa mais certinha, aquela pessoa que ajuda a senhorinha a atravessar a rua, sabe? Fazendo atos de bondade. Até essa pessoa, ela é pecadora. Então, percebe-se que o pecado é tanto um ato como uma condição. E a doutrina do pecado original, gente, ela se apoia em várias passagens da Escritura. A gente vai encontrar a Epístola de Paulo aos Romanos 5, 12 a 21, Coríntios, 1 Coríntios 15, 22, e uma passagem do Salmo 51, quando o salmista diz: eu nasci em pecado. Eu fui formado em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a condição do homem que já nasce com estigma de Adão. Porque Paulo vai dizer que em Adão todos pecaram, porém em Cristo todos são redimidos. E aí, é claro, para você poder entender isso à luz da teologia, a primeira exposição sistemática do pecado nasce com Agostinho, bispo de Hipona, no século IV, que associa o pecado à culpa herdada por todo o gênero humano depois de Adão e Eva sucumbirem à tentação do demônio. E devido ao seu orgulho e egoísmo, rejeitaram o amor e a obediência devida a Deus. Assim sendo, veja bem, escute isso. O pecado original tem para Agostinho um caráter congênito e hereditário. Nós já nascemos pecadores, nós somos maus. O Rousseau dizia que a pessoa nasce boa, o homem nasce para o bem, mas a sociedade o corrompe. E eu discordo de Rousseau, porque se Rousseau estiver correto, Jesus é mentiroso. Já disse isso aqui. Porque Jesus disse: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas. Thomas Hobbes, no Leviatã, diz que o homem é o lobo do homem. Está em estado de guerra. Se não é o Estado, né, conter esses impulsos, o que seria? O que seria das pessoas? Então veja, a maldade nos habita. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E olha, eu não faço força para ser malvado. Porque a gente pode estratificar isso em termos filosóficos, trabalhando com a categoria do mal e do malvado. Há quem diga que o mal não existe, o que exista é o malvado, porque o mal não é uma existência ontológica. Como assim, pastor? Quando a gente entra no campo da ontologia, é muito importante a gente entender que algumas correntes, elas não dão onipotência ao mal, como muitas pessoas dão. Você já percebeu que existem pessoas que elas colocam Satanás no status quo divino, a ponto de endeusá-lo, a ponto de pensar por um momento que Deus e o diabo estão se degladiando e que o diabo a qualquer momento pode triunfar sobre Deus. Você já viu? Tem pessoas que pensam assim? Rapaz, 47 minutos do segundo tempo, 0-0, Deus e o diabo. Ufa! Foi por um pouquinho. Quase que o mal venceu o bem. Ai, meu Deus. Gente, você está com uma concepção equivocada
de Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O mal jamais triunfará sobre o bem. Porque o mal não tem categoria ontológica. O malvado é criatura. Quem que é o malvado? Satanás. Samael é o nome dele. Então veja, isso é muito importante a gente entender. O pecado tem caráter congênito e hereditário, pois em Adão toda a humanidade caiu, abrindo as portas para a entrada do mal, da morte física e espiritual e de todas as suas consequências. A questão, gente, é que há evidências rabínicas em favor dessa ideia. Isso aqui não é uma ideia só de Santo Agostinho. O Zohar, tradição judaica, já havia destacado isso. As linhas que discordam da tese do pecado original, a questão é que, e aí é claro, né, quando a gente fala, tem linhas que discordam do pecado original? Tem. Mas a questão é que, com ou sem pecado original, todos pecam desde Adão. E é assim que Deus, em sua onisciência, ofereceu um escape para nós, em detrimento do pecado. Um meio para salvar o homem, que foi Jesus. 7 pecados capitais, gente. A gente vai falar hoje sobre isso. A gente vai fazer uma síntese praticamente em cada pecado. E aí, no próximo encontro, a gente vai dar zoom. A gente vai fazer uma imersão em cada um dos pontos que nós vamos abordar. A lista dos 7 pecados capitais, para quem não sabe, ela surgiu com um monge chamado Evagrius do Ponto, no contexto do movimento monástico no deserto do Egito no século IV, que primeiro identificou o que considerava as principais paixões humanas. Todavia, foi no século VI que o Papa Gregório Magno consolidou a lista clássica registrada no catecismo do catolicismo romano. Mais tarde, outros teólogos analisaram novamente a gravidade dos pecados e fizeram uma nova lista. Então, desde o século XII, a lista dos pecados capitais mais aceita está assim estabelecida: soberba, avareza, luxúria, que não tem nada a ver com luxo, tem gente que diz, esse homem é luxurioso. Meu irmão, você está ofendendo o cara. Você está dizendo que o cara é um galinha. Você está dizendo que o cara vai com todas. Porque luxúria, a gente vai trabalhar aqui, é muito mais do que luxo. Se a gente pegar as concepções teológicas a respeito de luxúria, algumas linhas entendem que luxúria é uma espécie de laboratório pornográfico psíquico. Lembra da escolinha do professor Raimundo? O professor Raimundo fazia uma pergunta e uma das alunas dizia, só pensa naquilo. Veja, isso é luxúria. A pessoa associa tudo ao sexo. Ela olha para uma pessoa e ela não vê a alma na pessoa, ela vê um pedaço de carne. Isso é luxúria. E a gente vai trabalhar isso hoje aqui. Ira. A gente falou aqui sobre o colérico, o homem-dragão Paulo. Respirava ameaças de perseguição contra os discípulos do Senhor. Pecado capital. Gula! Só quem gosta, aleluia. Só quem gosta de uma maminha, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que está jantando e ela já está pensando no que vai comer no dia seguinte. Isso só acontece lá em casa ou acontece também na sua casa? Meu Deus, gula, a gente vai falar, gente. Vai falar de gula aqui. Inveja. Tem gente que já falou até de inveja branca. Eu não sei o que é isso. Mas tem vários tipos de inveja, gente. Até inveja branca. E a famosa que ninguém tem aqui, graças a Deus, todo mundo é liberto, gente. Isso aqui, não sei o que é isso. Preguiça. Meu Deus do céu. Então a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Os pecados, gente, eles são chamados capitais por quê? Porque a palavra capital vem do termo latim caput, indicando não apenas o fato de que são raiz, fonte e origem de outros pecados, como também exercem sobre outros pecados uma função de liderança ou governo. Então,
Um pecado capital é aquele do qual procedem outros pecados. Como, por exemplo, a ira dá origem à vingança. Lembra aquela expressão de Salmos 42:7? Um abismo chama outro abismo. Então, a ira, ela dá origem à vingança. E a soberba dá origem à vaidade. O escritor de Eclesiastes diz, vaidade de vaidade. Tudo é o quê? Vaidade. Não é por acaso que Eclesiastes é chamado o livro mais ácido da Bíblia, porque há um certo grau de pessimismo em relação à existência humana. O agiógrafo deixa escapar que tudo é vão. Porque daqui a 100 anos, tanto fará, não vai fazer muita diferença se você lavou ou não lavou a louça, por exemplo, né? Não sei se aqui tem algum perfeccionista, mas se tiver, né, ouça isso, sabe? Às vezes você fica prestando atenção em muitas coisas que daqui a algum tempo não farão sentido. E aí você perdeu sono, perdeu paz, perdeu família, perdeu amigos, por causa da unção de chatice que você possui. Você foi ungido com a unção da chatice, que perturba tudo e a todos. Então veja, vale a pena a gente fazer essas reflexões, essas equações. Será que vale a pena, de fato, perder a paz, a calma, que é uma moeda, gente, valiosa, por causa de picuinhas? Diga comigo, picuinhas. Sabe, tem gente que, por causa de picuinhas, azeda da vida. Azeda da vida. Então, para a gente pensar nisso hoje. Então, ira dá origem à vingança, soberba resulta em vaidade, e a gente vai ter a estratificação dos pecados veniais, que são faltas leves, pecados capitais, que está no intermediário, que gera os outros, e os pecados mortais, que são aqueles pecados que levam à condenação eterna. Que levam à condenação eterna. E vocês sabem que há pecados imperdoáveis. Há pecados imperdoáveis. Um deles é a atribuição de feitos ao demônio quando se trata de uma ação exclusiva do próprio Deus. Jesus foi chamado de príncipe dos demônios, Beelzebu. E Jesus disse, olha, todo pecado contra Deus será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não. Por quê? Porque vocês estão atribuindo o mal à fonte benigna. Então vocês inverteram as coisas. Daí, o cuidado que a gente deve ter muitas vezes em fazer algumas leituras a respeito de algum fenômeno. Você sabe que quando o movimento pentecostal surgiu no mundo, a gente sabe que existem excessos. A gente não é nenhum tapado, mas a gente sabe que existe muita gente de Deus. E Joseph Campbell afirmou em uma das suas obras que o pentecostalismo, quando ele estava surgindo no mundo, era o último vômito de Satanás no mundo. Perigoso isso. O último vômito de Satanás é o pentecostalismo. What? Estão entendendo? Então, a gente precisa evitar certas sentenças. Certas sentenças têm que se evitar, porque às vezes a gente corre o risco de murmurar. Murmuração no hebraico de bar, envenenado. Quanta gente que peca por causa da precipitação das palavras. Se você não sabe, olha, prefiro não comentar. Porque a pessoa peca muito com a língua, gente. O que contamina não é o que entra, é o que sai, Jesus falou. Como a gente tem que se cuidar disso? Pessoas que, na hora do almoço, elegem um nome, sorteiam um nome na hora da comida, e aí começam a falar daquela pessoa. Tu viu fulana? Beltrana?
E aí começa. A pergunta é, aonde você chega com isso? Isso edifica? Não, pastor. Então, se não edifica, fuja de pessoas assim. Não se relacione com mexeriqueiros, com gente que gosta de fofoca. Olha para a vida de pessoas que fofocam para você ver como é que é. Olha. Então a gente tem que ter isso resolvido. Meu assunto e o seu assunto deve ser Jesus. Não é, pastor Vilmar? Nosso assunto tem que ser Jesus. A gente tem que estar cheio dele, gente. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, poxa, como é agradável estar com você. Nossa, eu não vejo essa pessoa falar mal de ninguém. O papo dele é Jesus. Então, isso aqui é princípio, tá? Muito importante a gente entender isso. Vamos lá, gente. Primeiro pecado, orgulho. O orgulho, gente, ele é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios, disse Agostinho. Vou repetir. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. A tradição bíblica deixa-nos escapar que a origem do pecado é anterior à queda humana, de Gênesis 3. Porque antes da queda humana, houve uma queda angelical, na qual legiões de anjos se afastaram de Deus. A ocasião exata da queda nós não sabemos, não nos é indicada, mas em João 8,44, o Senhor Jesus fala-nos que o diabo é assassino desde o princípio. E em 1 João 3,18 diz João que o diabo peca desde o princípio. O apóstolo Paulo vai destacar em 1 Timóteo 3,6 o seguinte, olha só que importante isso aqui, que nenhum neófito seja ordenado a bispo, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Assim, fica claro que o pecado de Samael, como afirmou Maimonides, que é o nome do diabo, né, que significa ouvido por Deus, foi o orgulho de tentar ser igual a Deus. Agora preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é sério e é forte. Não é sem motivos que o bispo de Hipona registrou que o orgulho transformou anjos em demônios, porém a humildade faz de homens anjos. Repito, o orgulho transformou anjos em demônios, porém a humildade faz de homens anjos. Luiz Berkoff deixa escapar na sua obra Teologia Sistemática que o descontentamento com o poder e governo que lhe fora confiada lhe pareceu insuficiente e a partir daí nada mais seria como antes. Descontentamento com o poder e o governo que lhe fora confiado. A sede disso, soberba. A sede disso, orgulho. E por que a soberba é pecado, pastor? Escute isso aqui. A soberba ela é pecado porque ela desequilibra relações, inferioriza pessoas, subhumaniza-as a ponto de despersonalizá-las. Todo soberbo estabelece relações verticalizadas, de cima para baixo com pessoas. O Talmud lembra-nos que Deus criou o homem após ter criado os mosquitos, para que ele saiba que ele é mais importante que os mosquitos e que jamais seja tentado pela soberba, mas permaneça humilde ao contemplar os mosquitos e perceber que Deus os criou primeiro. Os mosquitos foram criados primeiro que você, irmão. Pasme. Pasme. Olha como Deus é sábio. John Milton, em sua obra Paraíso Perdido, diz que Satanás preferiu sofrer no inferno sendo dele senhor do que servir no céu sendo um coadjuvante. Eu prefiro ser senhor do inferno do que coadjuvante nos céus. Soberba. Orgulho. Penso que o relato que mais se alinha, que isso é uma tradição, tá? Isso aqui é muito importante a gente conhecer. Se você não sabia, eu vou lhe apresentar hoje isso. O relato que mais se alinha a essa narrativa é aquele proveniente da tentação de Santo Antão, que se tornou paradigma da virtude e tentação. Uma vez, gente, que a grande tentação provocada pelo demônio, diferente do que muitos pensam, não se dá em áreas onde uma pessoa se percebe fraca, mas sim em áreas onde ela se percebe forte.
Isso chama-se virtude e tentação. Conta-se que Santo Antão lutou contra os pensamentos baixos com oração, jejum, e percebeu a sutileza do adversário e se transvestir das mais diferentes formas para enganá-lo, porém todas sem êxito. Gustave Flaubert vai fazer uma leitura sobre a geografia de Antão, na obra As Tentações de Santo Antão, e ali ele fez a questão de reforçar que Santo Antão era um homem excepcional, quase que um não-humano, que resistiu a tudo, a ponto do demônio desistir de Santo Antão, quando ele já estava com seus 105 anos. 105 anos e o cara não pecou ainda. E aí o demônio virou-se para Santo Antão e disse assim para ele: olha, Santo Antão, quer dizer, não era nem santo ainda, mas disse para Antão: olha, você venceu. Pela primeira vez na história, alguém foi mais forte do que eu. E assim o demônio ia se retirando da caverna. E aí então, gente, ele caiu de joelhos imediatamente quando o demônio virou as costas para ele, dizendo que havia perdido. E ele fez uma oração simples a Deus, agradecendo aos céus da seguinte forma: muito obrigado, Senhor, finalmente me tornei um santo. Era tudo o que o demônio precisava ouvir, e com um sorriso largo, imediatamente voltou. Antão resistiu a tudo, menos a vaidade de ser santo. Então isso é virtude e tentação. A Escritura afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e é por esse motivo que a bondade humana, gente, ela precisa ser ressignificada com a consciência de que, se não fosse a graça de Deus sobre nós, jamais poderíamos abrigar algum mérito. Quem é que lembra da parábola do pecador e do publicano? O fariseu levantava os olhos aos céus e dizia: graças a Deus que eu não sou como esse publicano pecador. O fariseu tinha virtudes, porém essas virtudes se tornaram a grande tentação. E o diabo é especialista em pegar aquilo que é uma virtude em você, potencializá-las a ponto de tornar isso uma vaidade no seu coração. E é daí que procede o orgulho. É daí que procede a soberba. Porque você cria um senso de perfeccionismo que não existe. E aí, quais são as características das pessoas orgulhosas? Eu já falei. 1, pensar que são perfeitas. 2, rebaixar as qualidades dos outros olhando como inferiores. Desprezo. 3, ter confiança exagerada em si mesma. Presunção. 4, procurar elogios e admiração. Vanglória. E último, não ouvir conselhos e insistir no erro. Obstinação. Diga ai, ai, ai. Gente, características de pessoas orgulhosas. Pensam que são perfeitas, rebaixam a qualidade dos outros, olham os outros como inferiores, têm confiança exageradas em si mesmos, são presunçosas, procuram sempre elogios e admiração, caem na vanglória e não ouvem conselhos de ninguém. Insistem sempre no erro, são teimosas, são pérfidas. Ai, meu Deus do céu. Tem misericórdia, gente. Pessoas teimosas, que insistem no erro. Está todo mundo dizendo: tem precipício, vai cair, sai daí. Isso aí vai te levar à destruição. E a pessoa, a passos largos, prossegue na insistência do erro, da teimosia. Orgulhosa. Pessoa que não vai mudar. E quem não muda não cresce. Repito. Quem não muda, não cresce. Segundo pecado. A gente vai trabalhar mais isso, tá? Eu só estou dando uma pincelada por cima dos pecados capitais, porque a gente vai dar zoom a partir do próximo encontro sobre isso, tá? Avareza. Lucas 12:15 diz o seguinte:
Só que palavras de Jesus. 2 irmãos estão brigando por causa de dinheiro. Eu não sei se isso parece familiar para vocês, se vocês já ouviram alguém brigando por causa de dinheiro. Não sei se vocês já viram alguém brigando por causa de terra. Não sei se vocês já viram alguém brigando por causa de herança. Isso é estranho, né, pra gente. A gente nunca ouviu isso, né? 2 irmãos procuraram Jesus. E aí eles pediram para que Jesus julgasse a causa, dizendo: Senhor, intervém nesse processo aí. Peça para que o meu irmão me dê a parte da herança que me cabe. E aí Jesus diz o seguinte: quem é que me constituiu juiz entre vós? Lucas 12:15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí Jesus vai propor a parábola que vai falar sobre um homem poderoso, que disse no seu coração: vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. E aí ele usa o pronome possessivo mais de 5 vezes. Meu, tudo meu. E aí, gente, eu trouxe aqui uma fala do Pirkei Avot, Ética dos Pais, tradição judaica, onde fala-nos sobre os 4 tipos de homens. E eu vou estabelecer aqui uma ressignificação conceitual a partir do esboço traditivo, mostrando quais são esses 4 tipos de pessoas. 4 tipos, vamos ver. O primeiro é aquele que diz: o que é meu é teu, e o que é teu é meu. Esse é o recíproco. Eu vou repetir, pega aí. O primeiro homem é aquele que diz: o que é meu é teu, e o que é teu é meu. Esse é o recíproco. O segundo é aquele que diz: o que é meu, e o que é teu é teu. Este é o individualista. O terceiro é aquele que diz: o que é meu é teu, e o que é teu é teu. Esse é o generoso. O que é meu, é teu, e o que é teu é teu. Esse é o generoso. É aquele que dá, que compartilha. E o quarto é aquele que diz: o que é teu é meu, e o que é meu é meu. Esse é o avarento. Então, 4 tipos de homens: o recíproco, o individualista, o generoso e o avarento. Uma pessoa avarenta é aquela que não se contenta com aquilo que possui, pelo fato de ser possuída muitas vezes pela ideia de escassez, que vive numa cultura de falta. O avarento vive numa cultura de falta. A sua mentalidade não é generosa, porque prosperidade não é algo que começa no bolso. Por isso que a Escritura vai dizer: a alma generosa prosperará. Começa na mente. Prosperidade começa aqui, não aqui. Então, o avarento é alguém que vive na ideia de escassez, na ideia de falta. E o escritor de Provérbios destacou que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Aliás, Eclesiastes 5:10. Todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá e não retém. Provérbios 21:26. Em suma, gente, a avareza significa amor pelo dinheiro. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 6:10 o seguinte: que alguns se desviaram da fé por causa dele, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você conhece alguém que perdeu a fé por causa do dinheiro? Alguém que deixou de servir a Deus porque prosperou? Aristóteles, ele aponta que os avarentos em tesouro como se fosse viver eternamente. E Deus disse, afirmou Jesus, tá? Lá em Lucas 12:20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Plutarco diz que os avarentos guardam o seu tesouro como se fosse realmente seu, mas temem servir-se dele como se na realidade pertencesse a outrem. Profundo isso aqui, né? Eu conheço gente que tem muito, mas não curte o que tem. Não curte, teme curtir aquilo que conquistou. Como se o tesouro que ele conquistou fosse dos outros e não dele.
Plutarco, gente. Então, o que eu levo dessa vida a não ser a vida que eu levo, meus irmãos? Martin Luther King parece ter sido tocado em algum momento da sua vida pela avareza, porém anos mais tarde ele confessou o seguinte: segurei muitas coisas nas minhas mãos e eu perdi tudo. Porém, tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu possuo até hoje. Diga amém. Então, generosidade, a gente não leva nada dessa vida a não ser a vida que a gente leva. Como é importante nós estarmos desassediados da avareza. A alma generosa prosperará. A gente vai dar zoom nisso também. Terceiro pecado, inveja. Diga ai, ai, ai. Graças a Deus que aqui ninguém tem inveja, né? Estamos diante de um público psicanalizado. Ou melhor, um público psicanalizado, ou melhor, cristianizado, sabe que a inveja em algum momento pode tocar. O que é inveja, pastor? Inveja é o pecado dos olhos, né? Semiótica pura aqui para vocês. Eu coloquei até um olho ali para vocês entenderem. Não veja. Não veja. Inveja é o pecado dos olhos. Invidere, inveja. Como resposta à cegueira que captura homens e mulheres na armadilha da comparação. Como assim? Se o orgulho faz com que alguém observe as pessoas de cima para baixo, a inveja é um atestado de inferioridade que faz pessoas olharem os outros de baixo para cima. Kant, filósofo de Königsberg, considera a inveja prejudicial à própria pessoa que a cultiva, porque a impede de ver suas qualidades ofuscadas pela qualidade dos outros. Você fica olhando tanto a qualidade dos outros que esquece de ver as suas. Não veja, inveja. O teólogo Ezoil Benítez diz que a inveja é um complexo de inferioridade originado pelo fato de alguém não ter aquilo que gostaria de ter. Destarte que não possuir algo que o outro possui pode desenvolver um sentimento de decepção no coração da pessoa, e isso pode se transformar em inveja. Eu já destaquei aqui que inveja é o pecado dos pares. Diga comigo, inveja é o pecado dos pares. Como assim, pastor? Dificilmente você vai ver um jogador de futebol tendo inveja de um piloto de Fórmula 1. Dificilmente. Porque inveja é o pecado dos pares. Agora, jogadores de futebol são tentados a invejar colegas que, fazendo o que fazem, são ovacionados e celebrados. É por isso que alguns associam a inveja como uma doença do psiquismo, sendo a filha frustrada do desejo não realizado. Por quê? Se manifesta quando a pessoa vê outra gozando de realizações que ela queria que fossem dela. Mas ela só pode ser considerada patológica, claro, quando a gente fala da inveja, quando ela ultrapassa os limites e pensa que destruindo o outro terá o sucesso que a outra tem. Porque se tirar essa pessoa do meu caminho, então eu vou conseguir alcançar o sucesso que eu tanto almejo. E é por isso que a inveja explica a violência, a detração, a fofoca e etc, etc. O primeiro homicídio da Bíblia foi originado por causa da inveja. Caim matou Abel por causa da inveja. Não pôde suportar a benevolência dos favores de Deus para com Abel. Isaque, filho de Abraão, teve os seus postos entulhados pelos filisteus por causa da inveja. Os irmãos de José resolveram matá-lo no primeiro momento e depois vendê-lo por causa da inveja. Na harpa judaica da nação de Israel, Salmos de número 73, Asaf foi tentado a renunciar à sua fé no Criador ao contemplar a prosperidade dos ímpios. Inveja dos ímpios. O Salmo destaca que os seus pés quase se desviaram, se não fosse ele entrar no templo e atentar para
o Senhor. O salário da inveja, meus irmãos, é sempre a difamação, perseguição, condutas abusivas podendo ser realizado por gestos, palavras, comportamento ou atitude que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu ofício e sua dignidade. Mobbing, assédio moral, já viu isso? Você se destaca na empresa onde você está, você tem os melhores resultados, e aí tem uma patotinha, um grupinho do inferno, que está sempre junto falando de você, porque você despontou numa área onde eles gostariam de despontar, mas são ineficientes, são despreparados. E é assim que nasce a inveja. E inveja é pecado capital. E Paulo deixa escapar lá em Gálatas, gente, que quem possui inveja é carnal. Diga ai, ai, ai. Obras da carne são manifesta. Inveja. Não herdarão o reino de Deus aqueles que por ela são tocados. O sábio Salomão vai dizer lá em Provérbios 14:30 que a inveja é a podridão dos ossos, porque ela desintegra a estrutura do ser. Então, inveja, gente, é um sentimento perverso, que quando dominado, quando domina o indivíduo, leva ele a se desintegrar. Quarto, ira. Ira, cólera, ódio, raiva, rancor, fúria, indignação são nomes que designam o mesmo sentimento. Inclusive, trata-se de uma emoção destrutiva que coage aquele que por ele é dominado. Eu conheço pessoas fantásticas, incríveis, que perderam grandes oportunidades da vida por causa da ira. Perderam promoções porque eram precipitadas. E aí, falando disso, é preciso destacar que eu já falei aqui isso, que aquele que não governa a si mesmo não está apto para o poder. Salomão lá vai dizer em Provérbios 16:32 que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. E hoje, gente, falando em ira aqui, quem está me ouvindo, diga amém. A sociologia hoje nos mostra que a forma mais fácil de aprender Libras e fazer exame de próstata gratuito é no trânsito, né? Se a gente for pensar nisso. Por quê? É a partir da observação dos gestos feitos por pessoas com dedos em riste, tendo quase sempre a sua maioria nos casos na exposição do dedo médio, é que a gente vai ver o quanto a ira se manifesta no trânsito. Se você quer, meu irmão, fazer um curso de exame de Libras gratuito, vá para o trânsito, você vai ver pessoas fazendo gestos para você que você nunca viu na vida. E você vai aprender Libras por observação. Câncer de próstata gratuito no trânsito. E aí, o Brasil é o país do dedo em riste. E quase sempre, na maioria dos casos, a resposta a estes sinais não são devolvidos em Libra, gente. Não são. É pancada mesmo, é violência. As estatísticas mostram, eu trouxe aqui, em 2019, mais de 39 mortes aconteceram por causa de sinais, gestos obscenos no trânsito. Vou pedir para a nossa irmã querida jogar ali na tela a lâmina que traz a estatística. Uma outra, querida, é a que traz um número. Número é resultado de um levantamento feito pelo Fantástico e tal, mostra brigas de trânsito que acabaram em morte. 39 mortes só em 2019, gente, por causa de gestos no trânsito. A pessoa cortou a frente e fez sinal de Libras para a pessoa. Resultou em morte. Agora vamos ler as mãos aqui. O problema do uso das mãos em alguns países. Pode voltar, minha amada. Cuidado com os gestos, eles podem representar outra coisa. No Brasil, o dedo assim, além de significar é usado na escola quando se quer responder a uma pergunta do professor. Na Alemanha, no entanto, levantar a mão ou o dedo é praxe para solicitar a palavra, seja na universidade ou em reuniões de trabalho. Na Tailândia, quando usado para apontar para alguém, é uma grave ofensa. Tem pessoas que gostam de ficar apontando o dedo,
E na África do Sul é interpretado como agressão. Pode passar outra lâmina. Sabe aquele sinal que a gente faz assim? Legal, né? Faz isso, meu irmão. Faz isso. Lá no Iraque, para você ver se um míssil não vem na sua direção. A pessoa foi gentil com você no trânsito, você tira a mão como um bom brasileiro que é e faz assim para ela. Meu amigo, a unção do Papa Léguas tem que tomar conta de você. Olha só, o que no Brasil é um gesto de aprovação, para o alemão normalmente é o quê? Não estou conseguindo enxergar aqui. Acontece que na Alemanha, Áustria e Suíça se começa a contar com o polegar, enquanto no Reino Unido, Coreia do Sul e África do Sul, o gesto também é entendido como tudo certo. Em países como o Irã e o Iraque é uma ofensa, vale o mesmo para nós mostrar o dedo do meio. Olha só, gente, gesto. A importância de saber usar a comunicação, e eu já falei aqui que o corpo fala. Luxúria, vamos lá. E aí é claro, gente, o que a ira provoca? O que a ira produz? Indignação, irritação contra alguém que achamos que está tramando contra nós. É o caixa que está demorado, aí você está olhando no relógio, atrasado. Ai, meu Deus do céu. Chega uma pessoa, atende outra na sua frente, e você, e aí? E eu aqui? É ira, gente. E quantas vezes você está num lugar e você... Então, gritaria, gente, eu não sei se vocês conhecem alguém que gosta de gritar, mas a Bíblia diz assim, longe de vós toda gritaria, você é embaixador do reino dos céus, irmão, irmã. Quem está me ouvindo, diga amém. Gritaria, para que gritar, irmã? Para que gritar, irmão? Mostre que você é civilizado. Resolva demandas de forma educada. Não deixe a emoção sobrepujar a razão. Seja um pouco mais razão. A gente percebe que a maioria das pessoas são mais emoção do que razão. E na hora de um conflito você tem que ser razão. Fazer equação, ver o que vai levar a determinadas atitudes. Luxúria. Luxúria é o vício que leva os homens e mulheres a realizarem atos sexuais desordenados. É importante dizer que o sexo é sagrado quando elevado ao nível de conjugalidade, porém quando reduzido à categoria de satisfação egóico-sexual, torna-se impossível diferenciá-lo do sexo animal. Assim, para proteger a instituição familiar, o ato sexual e tudo o que ele se relaciona ficou reservado para o matrimônio. De modo que não é o quanto você faz de sexo que determinará se você está ou não em pecado de luxúria, mas o quanto isso ocupa a sua mente. E aí, sabe qual é o problema da nossa sociedade? Richard Foster diz o seguinte: o problema é que quando o assunto é sexo, a sociedade fala muito sobre ele em termos de abrangência, isto é, vulgarização, e pouco em termos de profundidade. Tudo aquilo que a gente fala muito em termos de abrangência, e pouco em termos de profundidade, acaba se tornando tabu, porque sexo é uma coisa que as pessoas não falam, mas pensam muito. Tanto é que sexo é uma das coisas mais intrínsecas da condição humana, tornando-se inclusive tese de Freud na psicanálise, a questão da sexualidade. E aí, gente, é talvez pela abrangência e não pela profundidade que o sexo ainda é tabu. Tabu na empresa, tabu na igreja, tabu na escola, as pessoas não falam, mas pensam nele. E infelizmente a religião impetrou a ideia de que Deus habita em nosso coração e o diabo no meio das pernas. Tem gente que pensa que quando Deus criou o homem e a mulher, colocou no paraíso, aí fez, estava tudo perfeitinho, aí quando chegou a hora do acasalamento, Deus virou as costas e diz, vai diabão, termina porque agora o serviço é contigo. Gente, o meu professor de escatologia, Evaristo de Biasi, dizia que o sexo é tão sagrado quanto a Santa Ceia. Porque foi dádiva e presente que Deus deu aos homens para que ele seja celebrado numa relação conjugal e matrimonial. Diga amém. Então a gente precisa entender isso. A gente vai dar mais um nisso, tá? Gula. Já estou terminando porque o tempo não vai permitir. E preguiça. Mas a gente vai dar zoom nisso nos próximos encontros. Nós começamos hoje aqui uma série de estudos sobre pecados capitais. E a gente vai explorar isso com mais profundidade, né? Gula, não vou nem falar o que é gula, porque todo mundo já sabe, né? E preguiça. Esse texto aqui eu quero compartilhar com vocês.
Tenho 3 minutos aqui ainda. Provérbios 30, 24 e 28 diz o seguinte: há 4 coisas muito pequenas na terra, porém são mais sábias que os sábios. A formiga, povo sem força, todavia no verão prepara a sua comida. Os arganazes, coelho, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. O gafanhoto não tem rei, contudo marcham todos em bandos. E o gecko, o lagarto, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Destas 4 espécies, a que eu destaco é a formiga, símbolo de planejamento, disciplina e trabalho, que por si só agregam os adjetivos para que possamos alcançar a verdadeira prosperidade. Lá em Provérbios 21, 25 diz que o desejo do preguiçoso causa sua morte, porque suas mãos recusam o trabalho. São Jerônimo diz: arranja sempre alguma coisa para fazer, para que o demônio te veja sempre ocupado. E tem um jargão popular que todo mundo conhece, que mente vazia é o quê? Vamos ficar de pé, meus irmãos.